Oi, Oi, Freta, tudo bem? tudo bom? Antônio, Tranquilo? beleza. Hoje a gente tem um aluno novo, o Adriano, que vai começar a participar com a gente aqui agora. Opa, Bom, pessoal, boa noite. Oi, bem-vindo. Adriano. Tudo bem? Tudo certo. Obrigado. Beleza. Isso aí. Maravilha. Então vamos lá. Então nós estamos no quarto módulo já, foco e performance sustentável. E hoje nós vamos ver a nossa terceira aula desse workshop, resiliência mental, tá? Então, antes de a gente começar com a aula propriamente dita, eu quero saber como é que foi as reflexões geradas, né, para realizar as ações do seu plano, para gerar mais mindset, isso mais para o Antônio e para a Carla. O Adriano não estava na aula passada, mas ele já vai pegar alguma coisa. Quero saber das dicas, de tudo que a gente falou, o que você fez essa semana, mais o Antônio e também a Carla, para aprimorar, para desenvolver, e se o mindset é importante. Pelo jeito não fizeram nada. O Antônio está com o microfone fechado. Agora abriu. Isso. É que tem um pouco de barulho aqui em cima, conforme o caso. O meu foco tem sido o de ter consciência do momento presente. Aquela tarefa que eu coloquei lá na última aula, para mim, sempre que eu posso, eu busco ter presente o momento presente, em vez de estar focado no futuro ou no passado, relembrando o passado ou fazendo planos para o futuro, ou tentando antecipar o futuro, ter consciência de onde eu estou, o que eu estou fazendo, e a ideia nova que surgiu na última aula é o que eu estou pensando. É pensando Boa. sobre o que eu estou pensando. Legal. E quando você identifica, Antônio, que o pensamento não é lá muito bom, o que você faz? Esse aí já tinha sido visto em outros momentos, né? Que é ao tomar consciência, você vê se é isso que você quer estar pensando ou se você quer ver outra abordagem, né? Uhum. Ou até uma outra hipótese ver as coisas boas mesmo nas coisas ruins. Então, isso é uma sacada, né? De você estar no momento menos agradável e você se conscientizar de que esse momento menos agradável pode trazer coisas boas. Isso foi uma coisa mais batida na última aula. O da consciência da consciência do momento presente foi na penúltima. Então, eu não cumpri a tarefa deliberadamente de praticar 20 minutos diariamente da prática, porque eu já estou aqui. Então, é questão de agenda. Eu tenho que eleger prioridades. Não dá para abraçar tudo. Isso, era uma sugestão, né? E Isso. tinha também a sugestão de fazer o relax. O relax, Adriano, é uma reprogramação emocional que você coloca antes de dormir ou assim, no meio do dia, e você reprograma o seu inconsciente, vai reprogramando também a sua mentalidade para ela ficar mais positiva, mindset de crescimento. Tinha um outro que era fazer meditação, lembra de você fazer todos os dias uma meditação, ou era prática, né? Ou era prática. E tu, Cacá, como é que foi? Fez alguma coisa? Tá, assim, ó, eu tenho buscado trabalhar a abundância, né? Legal. É, Dá um exemplo, Cá, de trabalhar a e abundância. também, assim, buscar diversificar mais a alimentação, Tá, andar com o tanque cheio, boa. não, né, assim, encher mais o tanque. Antes eu enchia menos, agora eu já vou lá em completo. Daí Boa, boa. Aqui a Cá, ela queria trabalhar mais especificamente o mindset da prosperidade, da abundância, por isso que ela falou
esse caso do tanque. Boa. Bem, então vamos tocar. Lembrando que a gente já está na terceira aula. A primeira aula foi sobre foco total, né? No dia a dia. Hã? Fala, Carla. Pode A falar. outra Fala, coisa é extrair mais contentamento no dia a dia, né? Legal. Com as coisas simples, né? Sim. Legal. Aí a gente teve essas aulas, né? O foco. E essa semana eu pratiquei mais também, né? Essa semana eu pratiquei na terça, na quarta e talvez é provável que amanhã também de manhã eu entre nessa prática das 6h30. Boa. Mas também não fiz essa dos 20 minutos, mas vou praticar praticamente assim umas 3 vezes na semana, então. Tá bom. Então, o que nós vamos aprender hoje? O que você precisa ter para ser mais resiliente, 3 ferramentas para ser mais resiliente e como lidar com a pressão em momentos difíceis. Quem fez aquele módulo Inteligência Emocional, algumas ferramentas, alguns fragmentos a gente vai pegar de lá, só que nós vamos nos aprofundar. Para o Adriano vai ser tudo muito novo, tá, Adriano? Então, a qualquer momento você pergunta, intervém, opa, queria saber mais sobre isso, tal. Então, nós vamos começar definindo o que é resiliência para você. Se o Adriano quiser já começar para já ter uma participação falando também. Posso tentar falar um pouquinho sobre? Fala, por favor. Na verdade, eu aprendi muito sobre resiliência lendo o livro Antifragilidade. Não sei se você já viu. Sim, Ele faz o antifrágil. isso. Que ele faz um paralelo entre o que é ser resiliente e o que é ser o antifrágil, né? Eu acho que né, na minha visão, depois de ler esse livro, a minha resiliência tem muito a ver com aguentar a pressão e ficar numa boa e ficar zen, né? E enfim, conseguir dar o próximo passo sem que isso me prejudique. E aí, como eu já falei, em paralelo ao antifrágil, é fazer com que essas pauladas elas me levantem e eu consiga dar um passo, quem sabe até maior, né? Mais comprido ali. É ficar mais forte, né, Adriano? Isso. Só que as duas coisas elas estão juntas, porque eu não consigo ser antifrágil se eu não sou uma pessoa resiliente, né? Então, acho que a primeira etapa para ser um antifrágil tem que eu ter um nível bom de resiliência para conseguir aguentar, pelo menos, né? E depois eu pego esse aprendizado e cresço. Boa, boa. O antifrágil seria uma sofisticação da resiliência, seria um topo acima. Temos o topo que é a resiliência e ainda seria uma dimensão ainda maior, né? E aí a gente tem lá, é Nassim Taleb, né, Antônio, o autor desse livro, né? Do Cisne Negro também, né? O Antifrágil. Isso. É esse. Eu não li. Ah, não foi tu que leu esse, né? Tá. Não. Vamos então, Carla, Antônio. Eu não estou conseguindo ouvir nada, tá? Para mim tá freando tudo. Para vocês também, como é que tá o som? Para mim tá bom. Tá bom. Eu acho que a conexão da Carla, que tá com um delayzinho ali entre o que ela fala e o que chega pra gente, eu acho. Carla, eu acho que é o teu microfone, não? Acho que é a conexão dela, eu acho. Eu mudei de local, eu vim mais aqui perto do modem. Não sei, Tá. acho que talvez podia ser na internet. A gente não tá te vendo também, tá sem imagem. Agora sim. Tá. Então, Carla, Antônio tá sem microfone? Ok. Resiliência. Carla, estamos te ouvindo bem. Tá. Então, vamos lá. Quem quer compartilhar também a definição de resiliência? Adriano já abriu aqui. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não. Fala. Não, da minha parte não. Posso dar a voz para o Resiliência, Freta, é um termo que, ao que me consta, ele veio de tecnologia de materiais, onde lá há um índice, uma qualificação da qualidade de materiais que são capazes de retornar à fase anterior após algum evento. Isso veio para a administração. Então, com a capacidade, como o Adriano falou, a capacidade de resistir às pancadas, a capacidade de você sobreviver
a dificuldades, a problemas, a percalços, né? E você resistir e continuar tocando barco. Para mim é isso. Boa, perfeito. Então vamos tocar. Aí a Carla já colabora mais aqui também. O que você melhoraria em sua vida se tivesse mais resiliência, Carla? Assim, ó, eu me considero uma pessoa resiliente, tá? Eu já me considero uma pessoa resiliente. E o que a resiliência ela melhorou na tua vida? O que tu acha que ela produz? Eu acho que assim, é como se fosse uma força, né? Boa, boa. O que mais? Antônio, Carla, Adriano? Para mim, são duas ideias que se contrapõem. A primeira fonte de resiliência, para mim, é autoestima. Né? Quando aumenta a tua autoestima, você se torna mais resiliente. A segunda fonte é o amadurecimento. Né? No começo, um adolescente é sempre inseguro, ele não tomou pancada ainda e é inseguro diante das coisas. Então, à medida que o tempo vai passando, você se torna mais resiliente pela autoestima e pela história. Agora, eu percebo um fenômeno novo em mim, né, de que eu me aposentei há 4 anos, e eu percebo que eu sou mais sensível às dificuldades pessoais, esse tipo de coisa. Né? Antes, o trem estava passando e você tinha que ir junto. Agora, você pensa mais sobre adversidades, esse tipo de coisa. Então, não sei se pode dizer redução de resiliência ou um aumento de sensibilidade, porque você já se preocupa menos com outras coisas que se preocupava muito antes. Essa está sendo uma percepção para mim. Boa reflexão, gostei. Legal. Então vamos para mais uma. Então assim, ó, tem muitos estudos que associam também a resiliência ao aumento de realização, de produtividade. Você acha que aumenta a produtividade, uma pessoa mais resiliente? Claro. Aumenta, né? Claro. Claro. Perfeito. Bem, o que você seria capaz de alcançar? É semelhante, né? Mas tem aqui uma sutilidade agora, Antônio. Ó. Não sei se o Adriano pegou a sutilidade. Aonde que será que eu não chegaria mais longe se eu fosse mais resiliente? Eu vejo assim que a resiliência ela tem uma pegada com propósito, sabe? E às vezes o propósito ela é uma coisa de 20, 30 anos. E se você não for resiliente, você não aguenta, você desiste antes. Então, não só essa visão de longo prazo, de propósito, de meta maior, mas também levar uma vida leve, sabe? Não precisa se exaurir, não precisa estar se estressando tanto. É legal pensar a longo prazo. O que vocês acham dessa visão? Não, eu estava pensando aqui, acho que até complementando um pouco da fala do Antônio ali antes e juntando com essa pergunta, a resiliência, eu consigo ser resiliente quando eu tenho um objetivo claro também, né? Uhum. Então, eu acho que o que eu sou capaz de alcançar, enfim, eu acho que vai de cada pessoa, tem meu objetivo de carreira, meu objetivo pessoal. Então, eu acho que a resiliência, ela me impulsiona para esses meus objetivos, né? Eu acho que sem ela eu não conseguiria superar tantos obstáculos e lidar com tantas adversidades para alcançar esse meu objetivo. Mas, enfim, o objetivo é um negócio muito pessoal. Então, né, de carreira eu quero empreender e pessoal eu quero ter uma vida tranquila, segura, né, montar família, etc., viajar bastante. Então, acho que sempre que vem uma adversidade eu penso assim, putz, acho que aqui eu preciso ser um pouco mais resiliente porque eu tenho esse meu objetivo, eu quero alcançar ele em tanto tempo. Então, acho que responde um pouco aí, mas
eu não consigo apontar alguma coisa assim que vai melhorar, porque é do meu objetivo mesmo. Boa. Mas vão surgir. Essa é a reflexão mesmo. Tá no caminho certo. Aham. É isso aí. Mais alguma reflexão com relação ao alcance, né, que podemos ter com a resiliência? A gente sempre pode melhorar, né? Sempre tem um patamar que tá bom, mas sempre dá para melhorar um pouquinho. Sempre dá para a gente aprimorar um pouquinho. Bem, vamos continuar então aqui. O próximo tópico é... Deixa eu só botar isso aqui para cima. Como você acha que a resiliência pode ser desenvolvida? Isso é simples. Ao menos eu sei uma resposta. Você sair da sua... Deixa o Adriano falar primeiro. Vamos ver se o Adriano tem uma ideia. O Antônio já sei que sabe. Vamos ver o Adriano. Perfeito. Vai, Adriano. Com som. Não, eu acho que a resiliência é desenvolvida com o passar do tempo, né? Eu estava olhando muito pelo que o Antônio falou antes ali. Eu vejo que estamos em maturidades diferentes, né? Acho que a resiliência, sim, é muito treino, e a única maneira de treinar é passando um dia após o dia. Então, não sei, sinceramente. Claro, existem técnicas, né? Meditação, né? Liberação de endorfina, né? Conseguir estar sempre para cima, mas não adianta. Acho que o tempo é o crucial para conseguir melhorar, aumentar a resiliência, aprender com isso, por aí vai. Boa. Então, antes de o Antônio falar, também queria ver o que a Carla acha de como ela pode desenvolver mais resiliência. Eu acho que a resiliência é um treino também, sabe? Tem muito a ver de como a gente foi educado. Porque se os nossos pais, assim, os pais, né, dependendo da situação, vão lá e passam a cabeça e vão resolvendo e vão fazendo... A gente vai se acostumando a largar o osso antes, né? Ou largar a toalha, né? Então, eu sempre fui educada, não sei, assim, a persistir, aí, né? Então, eu tenho muito, assim, já resiliência. Eu considero que eu sou uma pessoa resiliente porque eu continuei em muitas etapas da minha vida, mesmo assim, né, querendo largar. Então, eu penso que eu já sou bastante resiliente. Às vezes, eu acho até que tem situações que eu poderia ter largado, talvez, mas eu continuei. Então, eu, nesse quesito, eu me considero bem resiliente. E eu acho, né, ao menos assim, sempre nos momentos... Eu nunca abandonei uma coisa, nunca deixei um curso, eu nunca abandonei um projeto. Então, né, nos momentos de muito estresse no trabalho, eu nunca corri para pedir uma licença ou para pegar atestado médico. Eu não tenho isso, assim. Então, eu me considero uma pessoa resiliente. Eu acho que tem muito a ver com a forma como eu fui educada também. Então, essa aula aí, para mim, não sei, eu realmente me considero. Eu não sei se tem a ver com autoestima, tá? Talvez sim, mas eu acho que pode ter a ver com propósito, eu acho que tem a ver, assim, com meta, né? Por exemplo, eu já morei fora, assim, nunca passei, assim, necessidade, mas morando fora. Mas eu já, por exemplo, trabalhei no que não era minha área profissional, assim, sabe? De estar ali, vamos persistir. Então, eu realmente me considero uma pessoa resiliente, porque eu já passei por dificuldades e nem por isso claro, todo mundo já passou, mas nem por isso eu larguei o osso. Eu vejo muitas pessoas, assim, o próprio coronavírus. Nossa, tem gente que não quer fazer um monte de coisa e está adoecendo, etc. E eu estou na linha de frente ali, trabalhando, então eu me considero uma pessoa resiliente. Beleza. Então vamos lá, Antônio, fazendo as reflexões finais. Tá, Carla, concordo plenamente, né? O processo de educação é perfeito, a colocação do Adriano com o tempo está perfeito. A minha sugestão é um pouquinho numa linha diferente. Como é que você desenvolve a resiliência? Se expondo, encarando as coisas e não fugindo dos problemas, porque os problemas vão te fortalecer. Como diz Nietzsche, né? O que não te mata te fortalece, né? Então, vamos à luta.
se candidatando a coisas ligadas ao trabalho, ao condomínio, a tua coisa, tudo isso são oportunidades de aprendizado. Para mim, a resiliência é Perfeito. Deu uma caidinha para mim aqui, mas já voltou. Eu olho muito assim a resiliência, sabe? Também com a habilidade de a pessoa ressignificar os fatos positivamente, para que ela continue sempre no seu caminho do que ela quer conquistar na vida. Estão me ouvindo? Sim, para mim, perfeito. Então, essa forma que eu mencionei anteriormente, de a gente pensar no que eu quero daqui 30 anos, sabe? Me ajuda sempre a pessoa a não desistir das coisas pequenas aqui do dia a dia. E como o Adriano falou, a gente tem muitas técnicas, né? Inclusive, eu vou abordar algumas delas. Por exemplo, como a respiração, quando a gente faz a respiração ritmada. Isso, para mim, é um trabalho de resiliência enorme, sabe? De fortalecimento, de controlar minha respiração, coordenar as minhas emoções. Isso é muito poderoso. E também a meditação. Meditação, poderia ficar falando aqui o workshop inteiro só sobre meditação. Mas nós vamos ver o que mais que a gente tem dentro do método, né, para trabalhar a ressignificação, não, a resiliência, tá? Bem, você acha que a resiliência ela tem uma dimensão, pode ter uma dimensão nos estudos, na inteligência, na profissão, a pessoa ser mais bem-sucedida? Eu não sei se está relacionado necessariamente a ser bem-sucedida. Agora, nos estudos, da quantidade de coisa que tem que ler, justamente o que eu estava falando, né? De não abandonar o barco ali, né? Persistir, Então, né? nos estudos, assim, como eu também já, o mestrado ali, eu li bastante no mestrado, então, às vezes, textos bem complexos também, e várias disciplinas, às vezes a pessoa quer largar ali, né? Então, eu acho que nos estudos a gente tem que ter resiliência. Quando a gente tem, assim, por exemplo, como eu digo, quando eu estou num curso, quando eu estou envolvida com outras coisas na universidade, é mais fácil, né? No sentido de manter a resiliência. Agora, se eu mesmo chego e faço um projeto, etc., daí às vezes eu dou uma dispersada. Mas quando eu tenho um real compromisso, né, que daí eu me comprometi com a universidade, eu me comprometi com o meu trabalho, eu me comprometi com qualquer que seja uma responsabilidade minha, daí eu tenho resiliência. Boa. Eu posso, assim, até ficar muito estressada e depois quase adoecer, assim, no sentido de estresse, mas eu não largo. Se me permite, Freta, vou reforçar a colocação do Adriano, acho que está perfeito, né? Da Carla também, de educação, mas a do Adriano também, quando se tem um objetivo, uma coisa definida, um alvo, a resistência é bem maior. Boa, boa. Muito bem. Bem, então nós vamos entrar então aqui nos conceitos, tá? Para desenvolvermos a resiliência. Então eu selecionei no nosso workshop de hoje 3 aspectos que vão desenvolver mais a resiliência. O primeiro é o propósito, nós vamos falar sobre propósito. O segundo é a assimilação, como você tem momentos de pressão e você dá uma pausa, como que você assimila, como que você se recarrega e volta para o front muito mais forte, poderoso e se torna mais resiliente. E o terceiro é como lidar com a pressão, que acho que foi o Adriano que comentou também sobre isso, né? Então, a assimilação aqui, né? Só para a gente falar um pouquinho mais aqui sobre isso antes de eu entrar no propósito, a gente tem uma ferramenta que é um relax reprogramado, que a gente faz primeiro a descontração e depois a gente faz uma reprogramação emocional. Isso é muito forte mesmo, tá?
E o propósito, ele tem que ser sempre muito forte, muito claro para gerar resiliência. Tem a ver com aquilo que a gente estava falando antes, né? O objetivo maior. Então, nós vamos ver tudo isso e também vamos falar sobre a pressão, tá? Então, vamos começar com o propósito. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de propósito. Por que você acha que o propósito vai te ajudar a ser mais resiliente? Na bucha. Para quem não sabe o que quer, qualquer porto serve. Boa! Então, quando se tem um alvo, né? Sempre se aponta para o centro, né? Você não faz as somas. Então, quando a gente sabe o que quer, canaliza a energia, canaliza os esforços, canaliza os objetivos, tudo para chegar lá. É muito poderoso isso. O que mais? Eu sempre cito, né? Eu olho como exemplo um cara chamado Viktor Frankl, que me deu uma dimensão maior sobre propósito. Ele tem um livro, Em Busca de um Sentido. Ele é prisioneiro de guerra, sabe? E ele tinha o pior ambiente possível para se sobreviver. Frio, violência, fome, humilhação, agressão. Mas ele teve uma resiliência tão grande porque ele tinha um propósito, sabe? Que era escrever os livros dele e tal e difundir para o mundo inteiro. Então, o propósito é algo muito, 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 muito importante mesmo, né? Quem não tem propósito, eu sugiro, tá? A gente tem um módulo, tá, Adriano, que fala só sobre isso, que é o módulo 3, tá? Mas é assim, ó, é algo que você cria de longo prazo e que você persiste, e que você busca a todo momento da sua vida, as suas ações, os seus projetos, tudo que você faz deve estar conectado com isso, tá? E até nos momentos maus, você consegue ver uma luz lá no final do túnel porque você tem um propósito muito bem definido, você tem firmeza de propósito, tá? É uma força a mais para seguir em frente, tá? Não, show. Eu tenho meu propósito bem definido, escrito aqui, e olho diariamente para eles. Show. Acho que ajuda bastante para ser resiliente também. Uhum. E é isso que às vezes faz a gente segurar o tranco, né? Eu vejo algumas pessoas, por exemplo, que vão morar fora do país e se elas não tiverem um propósito relacionado com aquilo, elas não aguentam muito lá fora do país, né? Porque é muito difícil, é tudo diferente, tem que sair e voltam logo, né? Então, quando não se tem um caminho, vamos pegar o mais... Geralmente a pessoa pega a coisa mais fácil, né? E não necessariamente aquilo é o que vai fazer ela feliz. Às vezes ela precisa, como a borboleta, né? Lá dentro do casulo, ela precisa se esforçar, fazer força para poder voar, para poder ter força e desenvolver uma outra etapa na vida dela. E às vezes o que faz essa transformação é a resiliência, né? Onde muitos desistem, a grande maioria desiste, tá? Maravilha. Vamos seguir ou queremos alguma outra reflexão? Vamos seguir. E agora, essa outra reflexão aqui, ó. Como você acha que ter um propósito pode deixar você mais resiliente? É bem parecido, né? Bem parecido. Imagina que você tem um objetivo para daqui 20 anos, sabe? Se você não tem resiliência, você desiste, porque muito tempo, tal. Então a resiliência, ela é fundamental para o propósito. Um cara sem resiliência, ele não aguenta. Então, vamos supor que você não seja muito bom de resiliência, tá? Vamos supor, não estou falando que você não seja. Mas se você não for, ou se você precisar melhorar um pouquinho, isso já vai contribuir muito, tá? Para o seu desenvolvimento, para a sua jornada. Na verdade, essa é a reflexão que eu queria desenvolver. Eu desenvolvendo mais resiliência, eu vou mais longe. Primeiro, a maioria das pessoas não tem. E outra, ela faz com que eu não desista. O importante não é nem os outros, sou eu. Eu não quero saber dos outros, mas eu quero chegar onde eu quero chegar. Então, a importância de desenvolver resiliência, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Como desenvolver mais resiliência. Alguém tem alguma outra reflexão de como o propósito pode deixar você mais resiliente? Até acho que eu posso falar um pouquinho sobre, mas em alguns momentos que eu percebo que
estou sob pressão, estou sendo desafiado, ou preciso aprender alguma coisa nova muito rápido, então preciso ser resiliente, ou alguma coisa. Eu lembro do propósito, né? Então, cara, faz sentido realmente segurar isso porque está alinhado com o meu propósito ou não preciso, né? E aí, enquanto a Carla estava falando ali, né, do mestrado e tal, eu estava refletindo que eu sigo por uma linha muito diferente, né? Eu não tenho uma graduação, uma pós-graduação. Então, eu como trabalho na área de tecnologia e a academia não acompanhou essa evolução muito rápido, eu optei por fazer a minha graduação com cursos separados, né? Então, eu vou lá e faço um curso livre aqui, estudo um negócio ali, assim, vou conseguindo pegar o conhecimento necessário. O Adriano, eu acho E que isso, o microfone ele está arrastando aqui, está fazendo um ruído. pronto, melhorou? Oh, nossa. Peraí. Melhorou muito. Pronto, eu vou segurar aqui, que a minha jaqueta tem um fecho aqui. Onde é que eu estava? Deixa eu lembrar. Estava fazendo várias cadeias. Isso. Então, por quê, né? Tipo, cara, porque no longo prazo, o que eu preciso, sim, uma hora eu vou sentir falta de uma graduação e vou ter que ir atrás disso, mas para eu dar a escala rápida, eu preciso ser resiliente, aceitar que eu tenho que montar a minha própria grade curricular e ir atrás disso e tal. Então, o fato de, por exemplo, escolher um caminho mais longo e ser resiliente em seguir esse caminho mais longo, ele está muito ligado com o propósito, né? Então, eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa pergunta. Tudo a ver. É isso aí mesmo. Então, agora nós vamos fazer uma avaliação, tá? Qual é a sua nota de resiliência, né? Ela 0, iniciante, intermediária, ou você é um expert em resiliência? Ou pode dar uma nota de 0 a 10. Minha nota de resiliência é 7. Quer dizer que eu estou aqui entre iniciante e intermediário, né? Intermediário já, né? Ou a minha nota é 9, então sou um expert. Minha nota é 5, sou um iniciante. Cara, minha nota é 2, eu preciso trabalhar muito a resiliência, então a minha nota é 0. Tá baixo, né? 0, ele está entre 0 e 2,5, mais ou menos, tá? Qual seria a sua? Vamos lá, compartilhar rapidinho o que vem na sua cabeça. Cá, sem justificar muito, só pegar e pá. 9. 9, boa. Adriano? Eu tô no intermediário ali. Intermediário. Antônio? 7,5. 7,5. Intermediário. Intermediário. Maravilha. Bem, então agora nós vamos criar uma estrutura para gerar mais a resiliência, tá? Se você já tem um propósito, o propósito ele pode ser a causa, tá? A causa pela qual sua vida vale a pena ser vivida. Todos nós temos uma causa. E isso deve gerar em você admiração, tá? Essa admiração no sentido de firmeza de propósito no que você faz e quer alcançar. E isso vai gerar motivação. A admiração por querer lutar por aquilo que você deseja na vida te modifica e te motiva fortemente. Essa admiração que você tem do seu esforço, da sua causa, ela vai gerar essa motivação, tá? E isso gera também um certo contentamento, que nós vamos ver mais lá na frente no nosso workshop, e que vai fortalecer a causa. Mas é importante frisar, né, que esses sentimentos são importantes, todos eles. A causa, que gera admiração, que gera motivação, que vai gerar esse contentamento, essa satisfação e que gera o fortalecimento da causa, né? É importante ver aonde que você está nesse ciclo, né? Se você está mais na causa, se você sente uma certa admiração pela sua causa, se a sua admiração gera motivação e se a sua motivação está gerando contentamento e está fortalecendo a causa, né? Eu vejo que existe 2 tipos de pessoas, tá? O positivamente insatisfeito, e esse eu me enquadro, eu gosto muito, positivamente insatisfeito, e tem aquele negativamente insatisfeito, aquele que está sempre reclamando, sempre está muito ruim, e nunca nada está bom. Então esse aí, às vezes, até contamina a gente, né? Mas a gente ser um pouquinho insatisfeito, mas ser positivo, positivamente satisfeito, é uma coisa que gera aprimoramento e a gente está sempre querendo alimentar esse ciclo, né? De ter admiração, ter motivação por nós mesmos
e gerar uma alegria, um bem-estar para fortalecer a causa. É um ciclo, tá? De motivação. Então, essa aqui é uma das estruturas que a gente vai ver. Tem uma outra também que eu gosto muito, tá? Que é a analogia da fogueira na brasa, né? Essa história ela nos foi contada dentro da filosofia hindu, que diz que um discípulo, dentro da filosofia hindu, a fogueira ela significa o cerne da filosofia, significa os ensinamentos daquele mestre, né? E quando você pega uma dessas brasas, né, e afasta, a brasa ela fica fraca, ela vai perdendo a força, né? Então diz a história que um dos discípulos ele saiu da escola lá do ashram. Então o mestre foi na casa desse discípulo e pegou uma das brasas, assim, não falou nada. Pegou uma das brasas da fogueira lá da casa do discípulo e afastou. E aí aquela brasa começou a perder o brilho, perder o calor, perder a sua luminescência. E aí o mestre viu que a brasa estava ficando sem força, trouxe ela de novo para a fogueira e aquela brasa ficou forte. E aí o discípulo falou assim, mestre, não precisa dizer mais nada. Na segunda-feira eu estou de volta lá na nossa escola, lá continuando com os nossos estudos e trabalhos. Bem, então agora vamos fazer um trabalho contemporâneo para a gente ajustar isso ao nosso propósito e à resiliência, tá? Então, a fogueira é o seu propósito, tá entendendo? E cada galho, cada graveto, cada brasinha são as ações, são as tarefas, são os objetivos que você faz. Então, se você pegar uma coisa e isolar fora da fogueira, que não tem uma relação com a fogueira, aquilo vai perder a força, não vai ter brilho. Então, a grande sacada é você pegar e juntar tudo, todas as suas ações, todas as suas tarefas, todas as suas metas, e botar elas todas juntas na fogueira com uma relação com o propósito. E aí você vai brilhar muito mais intensamente. Conseguiram pegar a metáfora aqui da parábola? Maravilha. Beleza. Então, é sempre importante a gente estar perto, né, das pessoas certas que vão também fortalecer a nossa chama, o nosso propósito. É muito importante a gente estar sempre com pessoas certas ali que vão dar mais força à nossa vida, tá? Agora, Oi. Antes que você avance, eu vi esse raciocínio da fogueira associado à ideia da egrégora, né? De que coisas que você não faz sozinho, você faz em grupo, né? A importância do grupo, né? Porque ele gera uma energia e gera resistência, né? Se você estava pensando em desistir de algum curso, alguma coisa, mas o sentimento de grupo às vezes te motiva, né? Se você pegar um fio do rabo do cavalo, você arrebenta facilmente. Agora, você pega vários fios do rabo de cavalo, você não arrebenta nunca, porque a força está na unidade, né? No conjunto ali, aquilo ali é muito forte, né? Perfeito. Agora, quando fazemos algo que está fora do nosso propósito, a tendência é aquilo que se apague, né? E você perde a motivação. Então, a importância aqui da motivação também, porque a egrégora, ela gera muito motivação, né? A gente está próximo de pessoas que pensam como a gente, que querem chegar onde a gente quer. A gente fica mais motivado, muitas vezes serve até de exemplo para a gente, né? Bem, já que estávamos falando de cavalo, né, me veio uma história aqui na mente, né? Era uma vez um menino que ele sonhava em ter um cavalo. Ele era pobrezinho e no lado da casa dele tinha um aras incrível. Ele sempre ia lá no aras, tal, e até que o dono do aras gostou muito do menino, ele fazia uns serviços lá, ele deu um potrinho para esse menino de presente. E o menino ficou muito feliz, foi lá mostrar para o pai e tal. E aí os vizinhos, sempre muito em cima, começaram a falar, meu Deus, para o pai do menino, esse teu filho tem muita sorte, né? Que sorte que tem esse teu filho. E aí o pai do menino falou assim, pode ter sido sorte, pode ter sido azar, né? E aí esse potrinho, ele cresceu, né? E aí, de repente, ele fugiu. E aí todo mundo, tadinho do teu filho, agora ele vai chorar, estava tão apegado ao cavalo, né?
E aí o pai do menino falou assim, pode ter sido sorte, pode ter sido azar. E aí não deu 3 dias, esse cavalo, já não era mais um potro, era um cavalo, ele volta com 1 dúzia de cavalos selvagens que ele achou no seu percurso. E naquele tempo, lá num vilarejo da China, o cavalo que tivesse dentro da terra do homem pertencia a ele. E aí o cara não tinha nenhum cavalo, agora ele tinha 12, mais um cavalo, 13 cavalos, né? E aí todo mundo assim, nossa, mas isso é muita sorte, né? E aí o pai do menino, pode ter sido sorte, pode ter sido azar. E aí o menino decide montar no cavalo tal, e de repente ele cai e quebra a perna. E aí todo mundo, nossa, que azar, né? Aí o pai do menino, não, pode ter sido sorte, pode ter sido azar. E aí não dá um dia, tem uma convocação para uma guerra, todo mundo tem que se alistar, menos o rapaz que está com a perna quebrada e não pode se alistar. E aí todo mundo, nossa, mas que sorte, né? Teu filho, né? Pode ter sido sorte, pode ter sido azar. E aí a história vai, né? Então, assim, sorte ou azar, feliz ou infeliz, satisfeito ou insatisfeito, né? Contentamento e resiliência. Tá? Então, agora a gente entra aqui na resiliência. Então, é muito importante. Eu, por exemplo, amo um desafio. Nós vamos ter uma aula só sobre desafio. Mas o desafio é muito importante para a gente, inclusive, treinar a resiliência, né? Nossa habilidade de fazer as coisas e completar e ter êxito e atingir uma realização naquilo lá. Nós vamos deixar o exercício de resiliência mais ali um pouquinho para frente, que a gente ainda está com gás, e o exercício propriamente dito vai ficar mais ali na hora que eu entrar na descontração. Aqui foi mais essa historinha do cavalo, apesar de ter uma bicicleta aqui na frente. Lembrei hoje, fui dar uma pedalada e tal, e lembrei dessa imagem aqui com o pôr do sol. Muito bom, né? Bem, então eu vou ler uma frase para vocês. A gente está falando um pouquinho sobre estresse, para a gente já entrar no segundo tema, tá, do nosso treinamento de hoje. O estresse não vai acabar com você, mas deixar de criar ondas de assimilação pode acabar com você. O estresse constantemente alto não é letal, mas o estresse alto com pausas para... Calma aí. O estresse constantemente alto é letal, mas o estresse alto com pausas para assimilação não é apenas gerenciável, mas pode ser realmente usado para ficarmos mais resilientes e mais fortes, tá? Então aqui essa é uma frase do Jim Loehr, né, onde ele cita resiliência e as pausas para assimilação. Então essa aqui é a brecha para a gente já entrar na segunda parte da nossa aula, o descanso, ok? A assimilação. O estresse, ele pode ser bom, Então, se nós fôssemos resumir esse slide aqui para você, ele seria assim: aprenda a descansar e não a desistir. Somente isso. Tá querendo desistir? Descansa um pouquinho, depois você volta aqui e toma... Não, agora eu não quero mais desistir, agora eu só estava cansado, estava estressado, entendeu? Então, a assimilação ela vai baixar o seu estresse e vai fazer com que você continue na rota. Bem, vamos então à pergunta. Como você acha que ter uma estratégia de assimilação pode te ajudar a ser mais resiliente? É fundamental, né? Para mim, isso é fundamental. Apesar de que, assim, é o lazer, né? Isso. Conseguir pegar um sol, assim, Uhum. Conseguir realmente, porque se a pessoa entra ali na engrenagem, digamos, às vezes é mais por sedentarismo, às vezes também, é por não se desapegar ali, é por não saber dizer não, né? E o não, às vezes, não é nem só para o outro, é o não para si também, no sentido de não, deu, né? Tá bom. Porque senão também aquela coisa de só querer fazer não é positivo, né? Às vezes também tem que... Hoje eu fui caminhada, eu pensei que ontem foi um dia muito estressante para mim.
Deu até um pouquinho de discussão no final, assim, foi bem estressante, tive muito atendimento. E daí, hoje eu assim, tá um dia maravilhoso, vou caminhar. Só que eu pensei, pô, se eu ficar só caminhando, eu vou ficar fazendo alguma coisa. Eu quero sentar nessa areia aqui da praia e contemplar, e não fazer, sabe? E aí, isso para mim foi muito bom. Que daí eu já cheguei com outro... Então, eu tô cada vez mais percebendo como é bom essas pausas nesse sentido, que para mim é muito importante o sol, né? Ou, assim, o ar livre e tal, e não ficar só lá dentro, assim, por exemplo, das coisas, assim, né? Do que precisa. Porque senão seria muito mais estressante, né? Isso, inclusive, melhora as suas relações, né? Tem ali uma pegada de inteligência emocional também, né? Pessoal, há um tempo atrás eu tive um princípio de burnout, né? E era porque eu tinha um propósito muito alinhado, eu conseguia sim lidar sob pressão e entregar bastante coisa, porém eu não tinha esse meu tempo de assimilação. Então, agora que eu estou olhando para essas 3 palavras e como lidar com a resiliência, pensando que talvez a falha foi a falta de tempo para lidar com a assimilação. De lá para cá, claro, aí comecei a fazer mindfulness e tal, enfim, melhorou bastante. E aí eu comecei a assumir cadeira de gestão na empresa que eu trabalho e as decisões precisavam ser tomadas rápidas, decisões importantes, por aí vai. E comecei a sentir que estava chegando de novo, né, pela falta de tempo para assimilar as coisas. Então eu criei, eu chamo de fugas, né? Então eu criei fugas para que eu pudesse tomar decisões. Então, por exemplo, um dia super estressante, eu saía da empresa e não ia direto para casa. Eu parava o carro numa praia que tem aqui em Floripa, no continente ali, em Coqueiros, e ficava ali também contemplando, como a Carla já falou também. Uhum. E hoje, quando eu estou aqui no home office, eu fico observando se em algum momento está chegando esse princípio, se tiver, já tem que tomar uma atitude muito rápida de assimilação. Eu tenho um cachorrinho, eu não tinha um cachorrinho antes. Não está aqui, mas ele fica nessa baguncinha de cobertura aqui. Eu já vi então, no melhor... depois. Então, a melhor coisa que tem, putz, eu tô estressado, tenho que tomar uma decisão, putz, não vou fazer agora. Vou dar um tempo, vou dar um carinho nele, vou ficar um pouquinho ali. Boa. E depois eu consigo tomar uma decisão e ser resiliente, né? Isso não vai me afetar, eu vou conseguir dar o próximo passo. Então, eu acho que essas são 2 estratégias que eu uso muito de assimilação, né? Quando eu podia sair de casa, era ir lá. E hoje, como eu em casa, é mais ficar com dólar, ficar com a minha esposa e por aí vai. Mas é isso, só compartilhar um pouco minha visão aí. A minha experiência nesse sentido foi uma mudança que houve, é que eu passei a fazer a quebra com a atividade física, entende? Então, aí eu uni duas coisas interessantes: quebrar e fazer atividade física. Então, se desligar, frequentar. Isso me baixou bastante a pressão e o estresse. Legal. Eu uso muito a meditação. A meditação, para mim, é na veia, sabe? 5 minutinhos. A nossa meditação ela é rápida, porque a nossa mente ela tem uma tendência também a desviar, a dispersar. Então, eu sento ali 5 minutinhos. Às vezes, faço um respiratório, faço um asana. Se tiver tempo, faço uma prática completa, todo dia. Mas eu faço isso durante várias vezes no dia. Então, eu vou ali, faço um pouquinho de manhã, faço um pouquinho à noite. Se puder, fazer um pouquinho à tarde também. Cara, isso dá uma restaurada na mente. É incrível, é incrível. O Rei Dalio, naquele livro que estás lendo, Antônio, ele tem aquele ciclo, né? Então ele volta um pouquinho para andar 2 passos à frente. Ele volta um passo para dar 2 passos à frente. É mais ou menos isso, sabe? Essa assimilação, um passo para trás para dar 2 para frente. Então é muito inteligente, tá? Muito inteligente isso. Freta, a minha ida para yoga e para o método se encaixou nessa estratégia. Após uma grande crise, um amigo sugeriu: vai fazer yoga, isso vai fazer bem para ti. E por isso estou lá ainda. Beleza. 18 anos. 8? 18. 18 anos. Uns 10 contigo, mas 8 anos.
Muito bom, muito bom. Rata, era rata antes. Massa, massa. Legal. Para mim, o treino ali da meditação também é importante, porque às vezes, por exemplo, eu tô com uma coisa que aparentemente, conscientemente está me incomodando, mas quando eu tô no treino da meditação, é como se eu estivesse limpando outras áreas de mim, sabe? E eu tenho acesso a outras partes, outras coisas, às vezes remotas, às vezes que não tem realmente nenhuma ligação. E ali eu vou trabalhando coisas assim, como se estivessem no meu... Show. Para mim travou aqui. Não, eu estou ouvindo bem. Ouvi bem também. Ah, tá. Agora voltou. Ô, Tá. Freta, só uma frase em cima do que a Carla falou. Fatalmente, por maior que seja o problema que eu que eu tenha, maior dificuldade, no momento em que eu faço a prática e que eu entro ali na fase final, na meditação, eu consigo interromper a linha do pensamento. Sempre, sempre. Isso não tem erro. No mínimo, interromper. Posso não alcançar outros campos, tal, mas eu consigo fazer cessar o círculo do pensamento, que para mim é uma coisa que agora está mais dominado, mas no passado foi muito difícil. Para o iniciante é bem difícil. Tem que treinar, treinar, treinar. Tudo na vida é treino, né? Então, assim, a nossa estratégia de assimilação, tá? Ela pode ser o descanso, que você pode usar, inclusive, uma soneca. Eu, de vez em quando, dou uma dormidinha, assim, no meio do dia. Eu vou ali, tal, já fiz tudo que eu tinha que fazer, vou ali, durmo durante uns 40 minutinhos, e aí já dá uma recarregada, sabe? Tem pessoas que não gostam, para mim, funciona. Outra coisa, é fazer o relax, é você deitar e botar lá uma gravação com uma musiquinha, fazer o relax e reprogramar alguma atividade, alguma habilidade, alguma competência, focar no objetivo, focar numa meta e, ao mesmo tempo, descansar o corpo e a meditação. Então, essas 3 ferramentas aqui, elas são, para mim, muito poderosas, tá? Então, isso funciona assim, ó. Evolução e assimilação, tá? O importante de assimilar, tá? É que você precisa, você se esforça, aí você assimila, aí você pode dar mais um salto, e aí você assimila, e aí você vai para o próximo pico, e aí você tem que assimilar, e aí você vai para o próximo pico. Então, ao invés de você querer subir assim, ó, no seu pico de performance, numa linha reta, isso é muito desgastante, eu sugiro que você coloque assim, ó, pequenas pausas durante o seu dia, tá entendendo? Pode ser um relax, pode ser uma meditação, pode ser pegar um sol, pode dar uma volta de bike, pode ser ouvir uma música, pode ser ver um pedacinho de uma série no YouTube, no Netflix, o que você quiser fazer, tá? Então, existe uma faixa ótima para você operar o seu estresse. E a faixa ótima é essa, é você fazer pequenas pausas. Se você ultrapassa, você vai sofrer emocionalmente, é desgastante. Isso vai ser um desafio muito grande, porque você está perdendo muita energia. Tem momentos que não adianta nem você focar, você já está com energia. Se você ficar ali focado, vai ser até pior. É melhor você parar um pouco, relaxar, descontrair, depois voltar, que daí você volta com energia total e mata aquilo de primeira, sabe? O que vocês acham disso? Isso aí é técnica, né? É treino, né? Porque o focado, ele quer ir em linha reta, né? Só que tem um momento... Mas eu percebi já isso. Eu já aprendi isso. Eu já aprendi comigo mesmo, que às vezes quando eu já tive rompante de briga ou de, né? É porque eu tava precisando dar um tempo e fazer o que eu não estava fazendo naquele ritmo acelerado, entende? Então, às vezes, de querer se afastar, então, às vezes isso também causa outro estresse, porque daí deu uma briga, deu um afastamento, né? Então, o fato mas por outro lado, às vezes também dá o descanso. Então, para evitar até rompantes, é necessário, né?
essa pausa aí de assimilação. E às vezes a gente está trabalhando, assim, eu vejo eu, né? Estou trabalhando mais uma esfera da minha vida. Mas daí daqui a pouco tem que trabalhar mais outra esfera como foco, né? Porque a gente tem várias esferas e às vezes tem que dar um foco mais numa. Daí daqui a pouco tá ali, já subi, agora preciso assimilar. Daí agora, né, também tem que trabalhar uma outra esfera, porque a gente tem várias esferas, é relacional, é familiar, é de trabalho. Uhum. Boa. Então tem isso também. Aqui também, para você não cair naquele ditado do De Rose, né? Deixar com que a emocionalidade estupidifique, né? Se você fica muito estressado, você perde um pouco a razão, fica emocionalizado e às vezes faz besteira. Então, a pausa é até inclusive para gerar esse processo de gestão emocional e depois você canalizar as emoções para o que é certo, o que é preciso ser feito. Senão, às vezes, você pode fazer coisas que você não queria fazer, né? Com questão das emoções. Tá, vamos tocar então. Então, vamos lá. Dormir bem, a gente teve um módulo só sobre isso, né? Tivemos um workshop só sobre isso. Então, aí a gente dá várias dicas de tomar um banho quente, sobre alimentação. Enfim, é bem legal, né? Fazer exercício, não tomar cafeína. Tá. Pá, bem legal. Isso aqui é fundamental, né? Para desenvolver aqui essa parte do descanso. O cochilo, eu já falei, eu queria dar uma ênfase aqui nas atividades mindful, né? O que seriam essas atividades mindful para você? Gatinho, que bonitinho ali, lençolzinho. Atividades mindful, o que te dá prazer, o que você faz que serve até como um sono, serve até como um descanso. A Carla falou lá, acho que foi hobbies, né? O que poderia ser de você? Eu acho que para mim essa questão de ficar ali com um cachorrinho e tal, isso para mim é bem mágico. Eu consigo limpar a cabeça e ficar naquele momento ali com ele. Acho que o Mind é muito isso. E agora eu estou me exercitando, ou tentando, né? Porque agora com a pandemia eu estou meio receoso de ir na academia do condomínio. Mas sempre que eu faço a minha esteira, que eu dou a minha corrida ali, eu também consigo ficar bem mindful. Assim. Então, às vezes eu coloco um podcast e fico só no podcast, esqueço do tempo e consigo até correr mais do que meu corpo permite, porque eu estou no podcast, por exemplo. Legal. Então, isso para mim são 2 pontos bem mindful. É como o Antônio falou no começo, é estar presente ali, né? Não adianta nada também eu estar lá na esteira e estar lá na Conchichina com a cabeça a mil, né? Então, eu estar focado ali, até o podcast, às vezes, pode até me relaxar mais, entendeu? Para eu curtir mais aquilo, para entrar. Agora eu estou ouvindo livros de ficção. Que legal, andando de bike, assim, eu acho muito legal. Estou lendo e ouvindo muito, porque os livros de ficção, eles me relaxam, eles me descontraem. Né? Não é aquele livro técnico, entendeu? São livros de ficção. Eu gosto também muito de livros técnicos, mas também eu contrabalanceio com livros de ficção. Ler também é uma coisa que me ajuda bastante. O que mais de você? Meditação, né? Meditação. Tem gente que gosta de desenhar, de pintar, tocar instrumento. Tá? Então, eu queria que isso aqui vai ajudar muito aqui, tá? Na resiliência. Você ter atividades mindful. Carla pinta, né, Carla? Faz quadros. Mostra um quadrinho aí pra gente. Mostra aí um quadrinho teu. Não. Faz anos que eu pintei aqueles quadrinhos ali. Mas eu até gostaria faz muitos anos, bem de legal. voltar, mas ainda não. Mas eu acho que é alguma coisa que a gente precisa ter um foco, né? Por exemplo, andar de bicicleta também, não assim numa beira-mar, por exemplo, mas andar de bicicleta na beira-mar lotada já precisa de foco. Andar de bicicleta em outros locais, eu acho interessante. Qualquer coisa que exija, assim, também um raciocínio rápido, às vezes até jogar um videogame pode ser. Então depende, às vezes a mente quer relaxar e às vezes a mente quer simplesmente entrar num outro paradigma, assim. É uma outra coisa, né? Como tu dissesse ali, a questão da música, né? Mas Uma não pode percussão, perder eu adoro percussão. Eu adoro um mantra, por exemplo, também. Então, depende, né? Mas pode ser várias coisas assim que dependem da nossa.
Lembra daquele Gêmeos? Não sei se vocês lembram Gêmeos, que é um jogo que tem as cores e daí ele repete as cores. Ele faz a sequência, cada sequência aumenta um. Aquilo ali também é legal, porque a gente precisa prestar atenção naquela sequência dificilzinha. E se a gente está com a cabeça ruim, não, daí vai até que fica bom ali naquele jogo ali. Também é bem legal. Uma coisa bacana é você mudar o trajeto das coisas que você faz, entendeu? Então, se você vai para o trabalho sempre o mesmo trajeto, procure ir por trajetos diferentes. Entendeu? Se você anda de bike, se você corre, cara, tem tantos caminhos para você percorrer. Isso faz você ficar mais ligado ao redor, ficar mais mindful, entendeu? Sai do piloto, porque se você vai sempre pelo mesmo caminho, você vai no piloto automático. Você nem está reparando mais nas coisas, entendeu? Então é que você fique ali presente, né, fazendo uma atividade para estar desenvolvendo ali um bem-estar mental também, tá? E às vezes o excesso de informação também é muito prejudicial. Não sei se você já teve, por exemplo, numa festa, aquele som alto, 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 e aí você entra no carro, fecha a porta, tum, e aí aquele silêncio, que maravilha, que beleza. Ou então coloca um fone, tá na beira-mar, um ruído, tal, você coloca aquele fone, e aí é como se fosse uma conexão, sabe, com você mesmo, né? Então, às vezes a gente precisa diminuir o ruído externo, né? E até mesmo o nosso ruído interno. Às vezes tem muito ruído interno também. Então, a meditação ela vai tirar esse ruído, às vezes, de algum pensamento, alguma rusguinha que está ali, alguma coisa. Mas então tem, como a Carla acho que falou, tem que limpar isso aí, porque senão fica ali, né? Aquela coisa ali alimentando de forma A negativa. gente tem, assim, coisas de anos, às vezes, sabe? Todo mundo tem, assim. E outra coisa ali, dessa coisa, né, que estava falando de mudar o caminho, hoje eu fiz isso. Hoje eu fui andar aqui por Coqueiros, mas eu fui por baixo, eu fui pela praia. Que legal. E tinha só um casal passou por ali. E eu já estou morando para cá faz 4 anos, e ali embaixo eu nunca tinha andado. A gente sempre andava ali na calçada, né? É. Daí eu já fui por baixo, fiz uma trilhinha, fiz outras coisas, e foi outra percepção real, assim, né? E fora que é uma praia ali, né? A areia é bem limpinha. Sentei ali, peguei um sol e todo mundo está muito habituado a andar só na calçada, né? Então, até eu. Então já mudou bastante também, assim. Exatamente aí a minha fuga. Coqueiros. Legal. Bem, vamos fazer uma técnica de descontração, então, servindo até como uma pausa, que a gente já está aqui 1 hora já conversando, vamos ficar mais meia hora. Então, vamos dar uma descontraída. Você vai meio que afrouxar assim na cadeira, relaxa, né? Solta a cabeça, solta os braços. Vamos fazer uma descontração, faça uma inspiração profunda. E aí, relaxa bem, venha progressivamente descontraindo, então, agora todo o seu corpo. Vamos visualizar uma névoa de luz na cor branca que vem penetrando agradavelmente pelas plantas dos seus pés. Visualize então essa luminescência descontraindo toda a sua pele. Ela vai descontraindo todos os seus músculos, músculos e nervos profundos, ossos, tendões, até a medula. Venha relaxando os pés e os calcanhares. Descontrai os tornozelos e também as panturrilhas. Rapidamente a descontração sobe pelas coxas e quadris, por todos os órgãos internos do tórax, subindo pelos ombros, descontraindo os braços, as mãos e os dedos das mãos. Descontrai agora o pescoço, queixo, mandíbula, lábios, língua, narinas, os músculos dos olhos, testa, couro cabeludo, também as orelhas.
Então agora curta esse relaxamento como uma pausa que recarrega as suas energias. Torne-se mais receptivo e assimile todas as informações que tivemos até agora. Assimile tudo que você aprendeu e visualize você colocando tudo em prática, transformando esse conhecimento em sabedoria, fazendo com que todas essas técnicas possam alicerçar ainda mais o seu propósito, desenvolvendo mais resiliência, fazendo com que você fique com mais firmeza de propósito. Recarregue-se completamente. Essa pausa estratégica que vai recarregando o seu coração, a sua mente, o seu corpo físico. Durante alguns segundinhos agora, concentre-se no seu propósito e como a resiliência é importante para você chegar até lá. Com sucesso e com felicidade, com bem-estar, com saúde. Muito bem, então lentamente nós vamos nos preparando para retornar. Venha retornando através dos seus sentidos, ouvindo melhor os sons, fazendo uma inspiração, sentindo melhor o som do ar, o perfume do ar, o som da minha voz. E aí podemos fazer uma tração assim, um espreguiçamento. Maravilha! Muito bom. Então agora vamos para a continuação do nosso trabalho aqui. Bem, então a tarefinha para você, tá? Listar 3 possíveis causas que podem ser o seu propósito, se você ainda não tem. E inserir pausas estratégicas quando você se sentir sobrecarregado, tá? Tá ali no computador, já faz 2 horas, tal, dá uma pausazinha, nem que seja de 5, 10 minutinhos e volta, né? Vai fazer um alongamento, vai fazer um asana, vai fazer uma meditação, vai fazer um respiratório, vai dar uma caminhada, sabe? Faz alguma coisa. E a primeira, 3 causas, tá? Que possam ser relacionadas ao seu propósito. Anota aí para você fazer essa tarefinha que ela é bem interessante, tá? 3 coisas que você aprecia, assim, como se isso se conectasse a uma causa, tá? Listar 3 possíveis causas alinhadas que possam ser o seu propósito de vida. Isso é bem importante. Bem, quando ansiamos pela vida sem dificuldades, lembre-se que os carvalhos crescem fortes como ventos contrários e os diamantes são feitos sob pressão. Peter Marshall, tá? Então, relembrando o ditado, né? Sem pressão não há diamante. Entender agora aqui um pouco o lado positivo da pressão. Acho que foi o Antônio que falou, a Carla também falou, né? Tem também a metáfora que eu falei da borboleta, enfim. A pressão ela é importante para você ficar mais forte. Sem pressão a gente não seria tão forte, tá? Então vamos falar sobre pressão, entrando já no terceiro tópico, pressão. Como lidar com a pressão? Então, o primeiro tópico a ser discutido é: qual é o seu comportamento mediante a pressão? Como é que você geralmente se comporta? É desconfortável, né? A gente com pressão. Como é que você se comporta com pressão? Todo mundo tem uma reação, né? Qual que é a sua, Antônio? Em primeiro lugar, eu faço muita força para evitar um contexto de pressão. Eu me preparo, eu me organizo, tanto que está lá no meu propósito, me organizar para evitar uma situação de estresse agudo. Né? Então, eu prefiro trabalhar para caramba para evitar uma situação de estresse. Então,
havendo uma situação de estresse agudo, e eu já tive essa situação, aí eu sofro, né? Aí eu nem sempre consigo desligar, né? Conseguia, né? Porque agora não tem mais pressão, né? Mas eu já vivi situação de pressão, virar à noite trabalhando, já vivi essas coisas, né? Trabalhar numa sala fechada 5 dias, 13, 14, 15 horas por dia. Caramba. Aí você sofre, você sabe que o reloginho lá dentro está dizendo que a conta bancária está sendo sacada, né? Descoberto, né? Então, isso eu nem sei, muitas vezes eu não soube controlar isso, porque eu me entregava totalmente aos desafios, aos problemas. Entende? Hoje em dia eu já modero, porque hoje, contrariando um pouco a ideia do foco, eu já saquei que o sucesso é o equilíbrio, que você fala em balanceamento, né? Essa é a vida boa, é balancear e nada de... Eu sei que quem construiu grande sucesso na vida é o focado, mas às vezes a vida dele foi muito infeliz por isso, porque ele foi muito focado. Ele deixou de ver a saúde, deixou de ver a família, deixou de ver os filhos crescerem, tudo. Então, eu acabei divagando um pouco, mas vai em frente. Lembra que a gente tem o nosso potencial, né? O nosso potencial, e a gente tem o nosso desafio, tá? O que a gente acha correto é você equalizar os dois aqui, o seu potencial com o seu desafio, tá? Quando a gente tem o desafio muito grande e o potencial baixo, isso é estresse, tá? E quando a gente tem o desafio um pouquinho menor e o potencial um pouco maior, a gente tem alta performance. Quando a gente consegue fazer, mas um pouquinho maior só, tá? Porque senão é desperdício. Tem tanto potencial para um desafio tão pequeno. Pode até gerar um tédio, pode até gerar uma coisa assim. Uma zona de conforto daí. Maravilha. Bem, fala um pouquinho como é que é a tua situação aí, Adriano, sob pressão. Sim. Na verdade, eu vivo meio que sob pressão, assim, né? É claro que muitas vezes é uma maneira mais saudável, né? Mas tem coisa que realmente aperta e não tem como fugir quando aperta. Então, por exemplo, deu problema na cobrança recorrente da empresa. Putz, eu trabalho com tecnologia, temos que resolver isso. Então, assim, vamos trabalhar até meia-noite, 1h da manhã para resolver isso. E é sob pressão, porque um dia a mais sem cobrar uma recorrência significa um impacto no caixa da empresa, né? Então, e trabalhar sob pressão faz muito parte do meu dia a dia. E meu comportamento sob pressão é de sim aumentar o meu nível de estresse, aumenta bastante. Depois eu tenho que dar uma boa pausa, uma boa descansada. Mas a minha produtividade, a minha entrega, o meu foco, ele aumenta. Então, se alguém quer que eu produza muito rápido, uma qualidade muito alta, tudo bem que vai ter os impactos negativos depois, mas ele me coloca sob pressão que vai. Entendeu? Entendi. Tu funciona meio na pressão mesmo, né? Na verdade, eu funciono bem fora da pressão também, né? Mas aí é um pouco mais, enfim, mas sob a pressão eu acabo dando o dobro do meu tempo, então eu consigo fazer em 2 vezes eu entrego com o dobro do tempo, eu entrego 4 vezes o que eu entregaria normalmente, por exemplo. Então é isso, sob pressão é isso. Agora, quando fica o tempo inteiro sob pressão, aí começa a ficar ruim, né? Porque daí não tem um ciclo de assimilação, de descanso, de mindfulness, né? Então, isso acaba gerando, no longo prazo, vai gerar um desconforto mental. Legal. Mas eu gosto de ficar um pouquinho sob pressão ali, que rende bem. Lembra sempre de ela não ser maior do que o seu potencial, porque daí isso aí gera um estresse danado, tá? Sim, vai estar sempre trabalhando teu potencial, tua qualidade de vida, teu bem-estar. Uhum. Mas funciona. Legal. Bem, vamos para o próximo. Freta, antes de ir em frente, só uma colocação. Eu interpretei aqui sob pressão alta, entende? Porque eu também penso que sem nenhuma pressão, a produção vai lá embaixo. Pressão é um estímulo à produção. Agora, eu interpretei aqui como alta pressão, uma pressão extraordinária. Essa que eu evito bastante. Só isso.
Até porque se a gente olhar essa frase aqui, né? Olha só, o diamante e os carvalhos, eles são feitos diante de grande pressão, né? Se não fosse a pressão, nós não teríamos diamantes. A pressão não é um negócio negativo, né? Não é sempre negativo. É aquela coisa da ressignificação, né? É transformar o negativo em positivo, né? Bem, agora aqui, ó. Você nota uma diferença entre o que está acontecendo com alguém e o que ela acha que está acontecendo com ela? Você tem essa percepção? Essa percepção emocionalizada ou imaginária que às vezes até acontece com a gente acha que está acontecendo uma coisa com a gente, mas a gente tem um feedback diferente, entendeu? Então você tem essa percepção? Ou você nota uma diferença, o que está acontecendo com alguém e o que está acontecendo de fato, né? Você acha que isso já... Ô, Fred, para quem é gestor, para quem gerencia a equipe, isso aqui é uma coisa que ocorre todos os dias. A diferença de percepção entre a visão do gestor, que tem uma obrigação de ter uma visão ampla, né, uma visão de todo o conjunto, e as percepções individuais, porque ele está lá, ele está olhando, e ele, com o tempo ele aprende a fazer leitura, né? Às vezes ele percebe que alguém está para baixo e a pessoa está lá com outro tipo de problemas. Então, para mim, isso é típico do ambiente organizacional. A diferente percepção entre o gestor e o que está embaixo. Às vezes, o que está embaixo está pensando que não está dando conta e o gestor está lá contentíssimo de ver o esforço que está sendo feito para superar o problema. Entende? Isso é muito frequente. E tem uma palavra aí que eu tento tirar muito do meu dia a dia, que é esse acha. Porque é muito complicado, por exemplo, no momento em que eu vou dar um feedback, ou que eu vou conversar com a pessoa da minha equipe, né? E eu, no papel de gestor, é muito difícil eu falar assim, ó, eu acho que você está mal. E a pessoa fala, cara, mas eu não tô. Cara, mas tu tá mal. Porque aí eu coloco um julgamento e não um acontecimento, não um fato, entendeu? Mas eu acho que sim, eu acho que a gente percebe coisas diferentes do que a pessoa está sentindo, mas é muito difícil a gente conduzir para que ela observe com os nossos olhos, entendeu? Porque a gente só pode lidar e dar feedbacks com fato. Então, a tua produtividade diminuiu, ok, é um fato, porque eu consigo mensurar isso. Agora, você está com um problema, não consigo. E talvez ela esteja, entendeu? Então, ou talvez não esteja, e eu esteja achando que sim. É muito complicado. Enfim. O que tu acha, Cá? Tu acha que isso é muito comum? Que abrir o microfone. Carlos, o microfone. Opa. Sim. Eu acho que é comum, porque a questão ali da pressão, né? Como o seu Antônio lhe disse, às vezes também nem está tendo, assim, de fora, aparentemente alguém pode achar que não está existindo tanta pressão, entende? Mas para aquela pessoa, ela está considerando outros fatores, outras variáveis, que para ela aquilo é uma pressão. Por exemplo, a questão do próprio coronavírus hoje em dia, né? Para mim não é tão pressão assim, entende? Para mim, eu passar o álcool ali nas mãos, ter uma tela que me protege frente à pessoa que eu estou atendendo, usar máscara, e se precisar ainda botar aquele capacetezinho lá de acrílico, para mim isso já é o suficiente. Para outras pessoas, nossa, ela está o tempo todo pensando ali no vírus, ela está o tempo todo higienizando, ela está o tempo todo demais, porque não é só isso, assim, a janela aberta. Então, isso é um exemplo, tá? A questão da pandemia. Um outro exemplo que eu disse assim então, às vezes, para um, as variáveis estão ok, para outro, são outras variáveis que tá sendo influenciada na hora da pressão, né?
E a questão ali da pressão também é que depende de todos os fatores. Se a pessoa está só com a pressão no trabalho, mas ela também está sendo pressionada em casa, e ela tá tendo muita pressão de diferentes fatores em casa porque não está recebendo o salário. É no trabalho, porque mesmo não pagando ela tem que trabalhar, ou senão ela vai ser demitida, né? Eu estou dando um exemplo assim, entendeu? Então a pessoa está com muita pressão, ela está com pressão diferente, ela está brigando em casa, ela está brigando no trabalho, então, né? Então, Maravilha. isso eu percebo, assim, por exemplo, que às vezes uma pessoa ela está enrolando o dia inteiro, né? Enrolando quase a semana toda também. Então, às vezes é o momento da pessoa, né? Que às vezes tem outros momentos que essa pessoa vai ser muito produtiva, entende? Então, a pergunta ali é. Comigo também às vezes acontece. Às vezes eu tô querendo, eu sou muito de querer resolver, né? O máximo que eu puder hoje para não precisar, às vezes, sobrar para amanhã ou organizar um pouco para o outro dia. E às vezes essa questão também é ruim, porque às vezes eu fico atacada, como eles dizem, às vezes eu fico meio assim, entende? Mas por quê? Porque às vezes o outro não está fazendo, eu quero que seja feito, isso acontece, não é querer assim, né? Então, às vezes, por exemplo, até não é que o gestor é o maravilhoso, às vezes o gestor também se estressa, às vezes o gestor também, né? Às vezes está todo mundo de boa e o gestor está estressado. Então, tem isso também, né? Ah, tá todo mundo ali na sua zona de conforto e o gestor tá fazendo o trabalho dos outros. Então, depende. Às vezes o cara lá tá todo estressado lá também, porque ele tá com problema em casa, ou porque ali também tá. Então, é sempre uma constante ali de conversa, e sempre quando tem uma reunião, cada um tem um ponto de vista também, né? Beleza, Carla. E, então, é bem variável. Bem, agora nós vamos para 3 ferramentas, tá? Para desenvolver resiliência mental. A número 1 é o desafio real e o desafio imaginário. Então, a gente às vezes tem mania de criar suposições que não existem e criar loopings negativos na nossa mente que vão gerar um estresse danado, né? Não devemos ficar imaginando cenários ruins. E porque isso só gera mais tensão, mais estresse, e na maioria das vezes 85% só são ilusões, né? São alucinações na cabeça da pessoa. Então, o objetivo aqui é trazer consciência da energia que a gente desperdiça através dessa emocionalidade gasta, né? E como isso dificulta resolver o problema, porque fica vendo problema que não existe, né? Gastando energia, gerando conflitos, ao invés de estar trabalhando ali o foco na solução. Isso aqui tem muito a ver também com a nossa aula da semana passada, o mindset, tá? Então aqui a gente vai substituir as suposições negativas pela criação de cenários positivos. Então, tem uma frase que diz assim: a ansiedade é inimiga da resiliência. Então, não dá para ficar muito ansioso, porque a gente fica regurgitando. Tem gente que fica regurgitando pensamentos, sabe? O que vem na cabeça dela, ela fica vomitando assim para fora, tal. Calma, vamos organizar isso, ver o que tem de bom e vamos focar no que tem de bom, né? Como dizia Sócrates, né? Ouça mais, né? Vamos trabalhar mais a escuta ativa, né? Aquela coisa de ao invés de trazer mais problema, aquela coisa, vamos ouvir mais, porque a gente tem que resolver, a gente também é responsável, né? E tem um estudo que diz que as pessoas mais otimistas, isso todo mundo sabe, né? É óbvio, mas são as pessoas que mais têm sucesso. Tem um termo nos Estados Unidos chamado delusion, tá? Que quer dizer uma pessoa iludida, uma pessoa fora da realidade. A gente não está querendo dizer isso aqui não, tá? A gente tem que estar sempre bem dentro da realidade. Mas também não dá para distorcer a realidade ao contrário. Não é porque tem coronavírus, não é porque tem crise, não é porque que a gente vai, tipo, fazer do copo d'água
uma tempestade, tá? Então, sempre pensa nisso, né? O desafio real e o imaginário. Então, assim, geralmente, todas as vezes que a sua reação numa situação de pressão, quando está pressão, é você ficar criando cenários negativos, né? Aquela viagem alucinada. Geralmente, quando a gente está com pressão, a gente começa a criar, né? Então, assim, tem que parar e substituir por um cenário confiante, real, e ver o que precisa ser feito. Então, essa aqui vai ser a nossa primeira ferramenta. É um treinamento comportamental, tá? Diferente de técnicas, a gente estava falando ali, respiratório, mantra, isso aqui é comportamento. 80% do nosso método são conceitos comportamentais. Então, anota aí. Sempre que eu perceber que eu estou numa vibe negativa, o que eu faço? Paro. Pô, peraí, para. E agora eu substituo por algo positivo, por um cenário positivo. Então, essa substituição que é a chave. Primeiro, eu tenho que ter a consciência de que eu estou nesse loop negativo. E aí, o segundo passo, eu tenho que interromper isso. Eu tenho que intervir, porque aquilo está me prejudicando, às vezes eu não tenho nem consciência. Intervir, para. E agora vem a substituição por um cenário positivo. Sair do looping, o looping paralisante e procrastinador. Sabe aquela emoção negativa, aquele pensamento negativo que gera uma emoção negativa e aquilo gera um pensamento negativo e isso não para. Se você não acabar com isso, aquilo fica assim, ó. E você fica maluco, você fica doido. Não tenha pena de fazer isso com você mesmo, tá? Porque senão você vai ficar se alimentando negativamente. Vocês entenderam essa ferramenta? Antônio, Cá, entenderam? Ô, Freta, repete a última. Você não tem a pena de fazer com você? Eu não captei bem isso. Repete. Não fica alimentando a sua mente negativamente. Para você entender isso, Antônio, tem esse cenário aqui, ó. Tem uma história que dizia que nós temos dois lobos na nossa mente, um do mal e um do bem, né? Qual é o lobo que vai vencer, Antônio? Aquele que você alimenta. Pô, essa nós já falamos, Freta. Já falamos, mas eu fiz questão de repetir que é bem isso. Às vezes a gente parece que faz questão de alimentar o lobo mal. Não alimenta o lobo mal. Tem que alimentar o lobo do bem. Você entendeu isso? Essa aqui é bem batida já, né, Antônio? Mas para Adriano, talvez seja para ilustrar o que tu acabou de perguntar, né? Aquela coisa, não tenha pena, porque às vezes a pessoa... Fala, Adriano. Para mim isso é novidade. Ó, nunca tinha ouvido, não. Então não fique se alimentando negativamente. Às vezes é um hábito, né? Às vezes a pessoa se alimenta negativamente por hábito. Então ela tem que fazer um programa desse. Opa, peraí, a ficha caiu. Eu estou anos e anos e anos me alimentando e eu não estou falando de chocolate e de sorvete, que também é ruim. Estou falando de emoções negativas, tá? Que são piores do que muitos alimentos. Gera toxina aquilo ali também, tá? E o pior é o tempo e energia que você fica nesse loop. Se você não intervir, você fala assim, ó, basta, chega, e substituir por um cenário positivo, construtivo, que lhe dê alegria, que lhe dê entusiasmo, que pelo menos elimine aquele negativo, tá? Tranquilo? Vamos para o segundo treino, então. Esse aqui, tá, é um treino de respiração ritmada, tá? O ritmo que nós vamos fazer é um ritmo bem simples. Você vai inspirar, contando 4 segundinhos, vai reter o dobro do tempo com 8 e depois você vai expirar em 4 segundinhos, tá? Então, por exemplo, a gente tem um outro respiratório. Vamos primeiro fazer esse. O Antônio e a Carla vão fazer o Chaturanga Pranayama, que é a respiração 5-5-5-5. Eu vou cronometrar aqui 1 minutinho só. Então, feche os olhos. O Adriano vai inspirar em 4, reter com ar em 8 e expirar em 4. Concentra só nisso. Feche os olhos e concentra.
Ok, beleza, podemos cessar. Maravilha, é uma coisa muito simples, né? E às vezes a simplicidade da coisa faz com que ela fique assim, faz com que a gente não dê a meritocracia do exercício. Para você ter uma ideia, o Navy SEAL Training, a polícia, os fuzileiros nasais de elite dos Estados Unidos, tá? Eles têm, são missões complexas que eles têm que simular soluções em pressões, né, muito grandes. E eles usam essa ferramenta do yoga que a gente ensina, o Chaturanga Pranayama, tá? Em uma das suas 6 estratégias intensamente treinadas por eles, uma delas é o Chaturanga Pranayama. Eles treinam todos os dias 5 minutos, essa respiração. Inspira em 5, retém com ar em 5, expira em 5, retém sem ar em 5. Eles precisam ser resilientes. O cara que não é resiliente não aguenta nessa profissão. Você lembra do Tropa de Elite? O filme Tropa de Elite pede para sair? Lembra? O cara precisa de resiliência, né? E a respiração aqui ela é fenomenal. Só para você entender um pouquinho, tá? Quando a sua respiração ela está acelerada, o batimento do coração fica muito rápido. A pressão arterial também. O CO cai, a eficiência do CO, a absorção do CO cai muito, tá? Quando a sua respiração ficar ritmada, que é o que a gente fez ali, o seu coração ele bate mais devagar, a pressão arterial diminui, o HRV, que é a assimilação do oxigênio, aumenta e o equilíbrio do O2 e do CO2 também aumenta. Isso tudo é muito eficiente para a sua performance, é muito eficiente para a sua resiliência, tá? Então, o HRV é a variabilidade do ritmo cardíaco, a resiliência, tá? Então, ilustração da mudança biológica com ritmos respiratórios, respiração rápida vezes respiração lenta. Numa situação de pressão, a tendência é respirarmos mais rápido. E o respiratório mais lento, ele muda o cenário emocional, pois atua na nossa fisiologia. Quanto maior o HRV, maior a predominância parasimpática do equilíbrio entre o O2 e o CO2, o que significa mais O2 nos músculos e nas respostas. As respostas ficam mais rápidas. Isso aqui é só para a gente entender a estrutura, tá? E agora nós vamos para a terceira ferramenta. Essa terceira ferramenta, nós vamos desenvolver modelos mentais, tá? Como que você se comportaria? Você vai pegar alguém, aqui eu peguei aqui o De Rose, que é meu supervisor, mas você vai pegar alguém que você admira bastante, alguém que você acha que é uma pessoa ilustre, alguém que tem um comportamento bacana, tá? E aí, que tem um modelo de vida bem legal. E aí você vai se imaginar num determinado momento de pressão e vai imaginar como que aquela pessoa reagiria a esse momento de pressão. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso mais uma vez em Yoga Nidra. Então você vai mais uma vez deitar. Eu vou induzir aqui fazer uma indução para você imaginar isso. Então, deite-se mais uma vez confortavelmente e agora rapidamente já atinja um estado profundo de descontração. Faça uma inspiração bem profunda e descontraia ainda mais ao expirar. E assim, sempre que você quiser descontrair, você irá descontrair através de uma respiração profunda, descontraindo imediatamente todo o seu corpo, dos pés à cabeça. Descontraia mais e mais todo o seu organismo. Imagine então agora uma situação de pressão, uma situação de muita pressão, em que você tenha falhado na sua vida, ou que você não tenha reagido muito bem a essa situação. E aí visualize uma pessoa
que lida muito bem com situações de pressão, uma pessoa que é muito resiliente, que você já tenha conhecido na sua vida. Como essa pessoa teria reagido naquele momento? Visualize como você poderia se tornar mais resiliente e emocionalmente estável, agindo daquela mesma forma, exatamente como essa pessoa. Visualize, então, você agindo exatamente como essa pessoa reagiria. Essa pessoa que se torna uma referência para você. Registre esse comportamento agora profundamente, lá no fundo do seu coração. Como se alguém estivesse ensinando algo muito importante para você, absorvendo esse conhecimento e incorporando aos seus comportamentos a sua personalidade, transformando em sabedoria. Então, mais uma vez, nós vamos nos preparando para retornar. Pode, então, retornando através dos seus sentidos, encerrando aqui esse treinamento. Agora ficou mais fácil, né, de a gente entender como que funciona esse treinamento, tá? A ideia é justamente essa, é você fazer uma identificação, tá, com alguém que seja uma referência para que você possa adotar esse comportamento. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse exercício? Tranquilo? Carla? Tranquilo também. Tá. Bem, então a gente encerra com uma frase do De Rose: obstáculos e dificuldades fazem parte da vida e a vida é a arte de superá-los, tá? De a gente extrair mais contentamento no nosso dia a dia, que foi a aula da semana passada, agora também encaixada aqui com a resiliência e tendo essa premissa de futuro, de propósito, e que os obstáculos fazem parte mesmo da vida, que a gente tem é que superá-los, tá? Essa frase, para mim, ela é poética, ela representa a resiliência de forma poética. Obstáculos e dificuldades fazem parte da vida, e a vida é a arte de superá-los. Perfeito, né? Mágica essa frase. Bem, e aí o que a gente viu agora, né? O desafio real e o desafio imaginário como uma ferramenta para você desenvolver mais resiliência. O ritmo respiratório, de você aplicar. Pô, você viu, cara, tem treinamentos nos Estados Unidos que cobram $10 mil para ensinar esse respiratório quadrado que a gente dá em aula, todas as aulas, sabe? Tu viu lá que a polícia de elite do norte-americana, ela coloca isso na rotina do cara, para o cara ter resiliência. Então, é importante, tá? É estudado pela neurociência como isso gera resiliência. E a última ferramenta, né, foi aquela identificação com alguém que teria uma expertise a respeito da resiliência, em que iria tomar uma atitude muito mais conveniente, tá? Em alguma situação que você tenha se equivocado, que você tenha feito alguma coisa errada, tá? E vamos anotar a tarefinha 2, então. As duas são para a semana que vem, tá? Durante a próxima semana, quando você se encontrar entrando num loop negativo de pensamentos, isso ocorre várias vezes no nosso dia, faça um dos exercícios que você aprendeu hoje. Para não ficar remoendo. A gente sabe que não adianta ficar remoendo, né? Ficar ali remoendo. Intercepta e vê lá um lado positivo para aniquilar aquele looping negativo. E aí a gente deu o nosso horário, nós vamos finalizar então com os highlights of the class, né? O que você mais gostou da nossa aula de hoje? Qual foi a sacada que você teve aí para compartilhar com a gente?
Vou puxar então, na minha percepção aqui, para mim foi muito bom aquele lance da assimilação ali. Então foi o que eu mais consegui me identificar e acho que vai me ajudar muito a colocar em prática daqui para frente, consciente de que isso é um conceito, né? Uhum. Talvez seja isso que você estivesse mais precisando, né? Exatamente. Boa. Então, colocar em prática agora, Adriano, para ver se a gente já tem uma mudança, né, na semana que vem já. Para mim, o que mais reverberou para mim foi uma afirmativa que eu fiz de que se você quer aumentar a sua resiliência, exponha-se. Vá à luta. Não fique na área de conforto. Dá a cara para bater, né? Se expõe ali e tal. Tem gente que tem medo da crítica, né, Antônio? E não sabe que a crítica muitas vezes é um feedback para ela se fortalecer, para ela melhorar, né? Então, às vezes tem aquele negocinho, pô, aperta o botão do foda-se, já viu falar aquele negócio assim? Cara, às vezes o foda-se é a melhor coisa, entendeu? Eu tô aí, o que os outros vão falar, eu tenho... Mas não pode ser, ô Freda, mas não pode ser um foda-se irresponsável, né? Porque aí você chuta o balde, né? Não pode chutar, não pode, tem que preservar lá os pilares, não pode escancarar, né? Exatamente. De forma com medida, exatamente. Tá. E a Cá? Para mim foi aquele ali de pensar numa pessoa que esse último ali, imagina como alguém que eu admiro, né, se comportaria num momento de pressão. Eu Conseguiu? achei legal também. Esse é Ter foda. um modelo assim também, né? É. A gente chama de É legal. niaça. Dentro da a ferramenta, ela é a identificação. Tem também outros nomes por aí, né? Mas ela é muito forte. Se feita bem feitinha, entendeu? Com a visualização, com a imaginação, você absorve as características da pessoa e age como se ela estivesse agindo no seu corpo, né? Nada de místico, né? Mas é a absorção das virtudes e das qualidades dela, colocando aquilo em prática, tá? É bem poderoso, bem poderoso. Maravilha, minha gente. Nós vamos encerrando por aqui, então. Tá? Com uma feliz noite aí para você. Durma bem, muito importante. Dormir bem aí para o desenvolvimento da resiliência, tá? Então é isso, gente. Um beijão. Eu vou brincar. Carla, estaremos juntos às 6h30? Então, espero que sim, tá? Porque como quinta-feira é cansativo, porque a gente fica até às 10 daqui, né? Então, eu vou botar para despertar tudo. Espero que sim. Até amanhã. Tchau, até mais Tchau, ver. boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, Adriano. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau. 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 Boa noite.